quem é a pessoa que é reconhecida como a pessoa que é a propulsora, que tipo deu início à ideia de dançar o Flow Zouk? Alguém sabe me responder? Então é o Arcanjo, ele é conhecido como a pessoa que é o propulsor do Zouk Flow no Brasil. E ele com certeza é a referência, né? Já que ele é a pessoa que criou, né, essa ideia, essa história de dançar o Zouk de uma forma flow. As vertentes de dançar o Zouk tá dentro disso, entendeu? Você escreve, você começa a dançar de uma forma diferente, você começa a achar isso de uma forma diferente, você vai lá e coloca um brilhozinho e você dá um nome pra isso. E aí existe Zouk Flow, né? O Zouk Soul Zouk, Zouk Black e por aí vai. Então, o Flow Zouk, que é um dos métodos que eu mais trabalho e mais estudo, ele veio do Arcanjo, que é um professor. Então, se você jogar esse nome lá no YouTube, por exemplo, e colocar Zouk Arcanjo, você vai encontrar várias coisas sobre isso, tá? E aí, o Zouk, eles colocam como... Eu fiz umas anotações aqui que eu vou falar pra vocês, pra gente não se perder. Ele é colocado como uma variação do Zouk, que é dançado aqui no Brasil. Ele foi desenvolvido pelo Arcanjo há alguns anos atrás, entendeu? Com uma necessidade que era pessoal, era uma necessidade do Arcanjo, entendeu? De aprimorar a condução e a experiência dele dançando na pista, na prática do Zouk, entendeu? Então, quando ele percebia que o Zouk, que era o tradicional antigamente, por exemplo, vou colocar o Love, né, ele percebia que deixava ele um pouco travado, determinados movimentos, ele começou a estudar e usando desses recursos, que é o principal recurso do Flow Zouk. Agora, qual é o principal recurso para se dançar bem um Flow Zouk? É a questão do contato. A gente precisa do contato para ter peso. A gente precisa do contato para ter contrapeso. A gente precisa do contato para dar continuidade. Então, o grande ponto do Flow Zouk é o contato. O contato que vai trazer o peso, o contato que vai trazer o contrapeso quando a gente se trava, se coloca em oposição, o contato que traz a continuidade, a fluidez e todas as outras coisas. O contato, exatamente. Então, o contato, ele é a base principal do Flow Zouk. Então, como o Zouk ele era muito quadradão, dançado, remada, cambrei, eram as coisas muito fragmentadas, o Arcanjo, como eu coloquei por uma necessidade pessoal, ele começou a estudar isso de forma a fazer o contato ser mais contínuo. E aí esse contato ele vinha com peso, gerava contrapesos, ele gerava continuidade, e foi onde ele começou a desenvolver a técnica dele. E aí ele começou a perceber que as formas naturais do corpo dão uma cadência de fluidez. Então, se eu tomo pro lado de cá e começo a girar, isso vai gerar uma fluidez no meu corpo. Então eles começaram a gerar essa questão do contato para chegar e estudar dentro das possibilidades do corpo como que esse contato poderia ser mais contínuo. O Neo Zouk, que o Anderson acabou de perguntar aqui também, pra gente poder entender, o Arcanjo ele dança Neo Zouk, porque ele trazia teoricamente a ideia de um novo Zouk. Mas ele também é conhecido principalmente pelo Flow Zouk, certo? Uma pessoa que eu posso dizer que exatamente que funciona como arcanjo dentro dessas questões de ser assim o detentor do conhecimento do Neo Zouk é o Mafi. Mafi Zouk. O Mafi, ele é tipo assim como o arcanjo, a pessoa que desenvolveu isso no corpo dele dentro da técnica do Neo. Até então, as pessoas chamavam o que o arcanjo fazia de novo Zouk, né? Talvez possa ser esse o ponto de confusão. Mas, depois, logo de um tempo, eles começaram a entender que era flow. E por que isso, né? A teoria deles é assim, o movimento ele é formado por eixos, certo? Então, quando eu giro, eu estou nesse eixo. Se eu abaixo, eu giro num novo eixo. Então, você direcionando esses eixos para lugares diferentes, você consegue girar em eixos específicos. E isso se torna um pré-movimento que você vai dar continuidade depois de uma forma fluida. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu coloco a pessoa com o eixo aqui e eu entro neste movimento, eu vou achar um outro lugar de toque para dar uma continuidade. Então, se eu estou fazendo um boleio, quando eu chego nesse ponto de eixo, eu posso inverter o meu boleio
por aqui. Então, ele começou a estudar esses lugares dos eixos e dar continuidade do corpo sem quebrar o eixo de giro e tronco e relaxamento. Então, quando vocês verem os vídeos do Arcanjo dançando, você vai ver que é tudo pequeno assim e movimento, sabe? Contínuo de uma forma muito legal e muito densa. Obviamente, quando você veja, vai lá e procure vídeos antigos com vídeos novos, você vai ver que a dança antigamente ela era muito mais compacta, porque as figuras eram menores. Hoje em dia a dança já está muito maior, as pessoas ocupam muito espaço. Uma outra pessoa também que a gente pode ser considerado, que a Tainara tinha perguntado lá, quem que pode ser referência dentro do Flowzuki? O Xande Liberato. O Xande Liberato também é uma pessoa que você pode considerar dentro de uma estrutura legal a ser um profissional a ser observado, na minha opinião, tá, gente? Fala assim, essa pessoa dança realmente um Flowzuki, realmente dá pra observar essa pessoa, acho legal, acho positivo, acho que funciona. Então, vejo que essa pode ser duas referências legais para vocês encontrarem lá, que é o Xande Liberato e o Arcanjo, tá bom? Então podem dar uma pesquisada lá. A gente tem de princípio básico dentro do Flowzuki, além do contato, peso, contrapeso, tarará, a gente tem a questão dos eixos, o eixo vertical, que a gente fala, né? O eixo de giro, que é o que faz a gente girar, entendeu? Lembra que a gente conversou em aula quando a gente gira no movimento de rotação e translação? Basicamente isso, a gente tem o eixo vertical e a gente tem o eixo de giro. A gente também tem as movimentações de torções, que vão dar um novo eixo de giro pra gente. E dependendo da posição do corpo, a gente pode usar algumas delas pra gente poder fazer deslocamento. Mas também não é o foco, né? O deslocamento não é o foco. Vou trazer pra vocês um planinho de aula rapidinho de um Flowzuki, de uma coisa que seja voltada mais para a ideia do Flowzuki, para vocês poderem começar a trabalhar isso dentro de sala de aula. E aí eu vou levantar 4 pontos para vocês, tá? O primeiro que eu vou trazer para vocês, a gente vai trabalhar sobre o contato, certo? O segundo, a gente vai trabalhar sobre eixo. O terceiro plano de aula, a gente vai trabalhar sobre mudança de eixo. E o último, a gente vai trabalhar sobre a questão da continuidade e a fluidez, que vai ser o flow, certo? Então, vamos lá. Anotem aí, anotem os números, anotem as palavras, para vocês poderem entender e saber sobre o que a gente está conversando aqui, tá? Bom, numa aula, vou ser bem sincero sobre a minha didática de Zuki, tá, gente? Eu não começo ensinando Flowzuki e nem nada, eu começo ensinando Zuki. Que daí são passos. É o passo básico, é remada, é o vai e vem, a abertura, as passagens são giros, enrolados, tubo, passagem redonda, enfim, eu começo ensinando as movimentações por elas mesmas e eu vou utilizando de músicas de Neo-Zuki, de Zuki Love, músicas que têm uma batida bem marcada para os meus alunos poderem realmente conseguir pegar naquele início ali que eu quero deles, que é a marcação e dançar bem na marcação, no tempo, no ritmo e todas essas coisas mais. Então, vamos supor que agora a gente vai fazer uma aula de Neo-Zuki. Então, vamos supor que o aluno já está fazendo Zuki, porque é assim que eu faço, tá? Então, vou ensinar o que eu faço para vocês. Então, eu ensino eles a dançarem Zuki no geral, e aí depois de algumas aulas que eles já estão dançando, já estão se sentindo dançantes do Zuki, dançando todas as músicas que tocam, Zuki, 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 aí eu falo assim, agora vamos aprender um pouco sobre cada tipo de Zuki? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho de Flow, certo? E a minha primeira aula de Flow é sempre sobre contato. Então eu faço o quê? Eu vou lá e diminuo o tom da música. Eu vou lá e tiro a música da batida. Por quê? Porque teoricamente o aluno está acostumado a ficar pisando, batendo os pés no chão. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quando eu coloco uma música sem batida nenhuma, ele fica assim, sem saber como que ele vai marcar. Mas ele marca. Ele sabe que lá dentro ele já praticou tanto isso que a marcação está dentro dele. E aí ele começa
a reproduzir a dança que ele estava fazendo mesmo, sem a marcação, no caso ali, pisada. Ele começa a reproduzir ela buscando uma marcação mental. Aí eu deixo ele fazer isso no primeiro momento. No segundo momento, eu peço para que ele comece a trabalhar a questão do deslizar. Por que eu falo sobre o deslizar? Deslizar é uma habilidade motora básica de Laban. Então eu sempre falo para vocês darem uma estudada em Laban, tá? Então deslizar é uma habilidade motora básica que a gente consegue fazer de várias maneiras, entendeu? Então eu deixo e começo a propor para eles começarem a deslizar o que eles estão fazendo. Então não tem mais o trazer, o levar, o empurrar, sabe? Não tem mais isso. Mas tem tipo contato por um deslize, certo? E aí, dentro dessa aula de contato, eu peço para eles dançarem mais uma música e eles vão trabalhar sobre o contato, sobre o deslize. Depois que eles trabalham sobre isso, eu venho e falo sobre o peso. Então a gente tá, olha, é um contato, mas é um contato que tem peso. É um contato presente. Mesmo que seja no dedinho, ele vai ter intenção. A gente tá apoiando um no outro para a gente poder ter contato. Então, mesmo que eu chegue no limite, a gente vai estar apoiado no outro porque existe pressão entre nós dois, certo? Então ele vai começar a fazer um contato com peso e com pressão, tá? E às vezes o contato é o peso do corpo da outra pessoa na mão, o peso do corpo no braço, e eles começam a perceber que eles não precisam usar só mais a mão. Eles vão começar a perceber que eles têm braço, tronco, pescoço. E aí isso vai acontecer, porque a primeira parte que eles descobrem dentro do Flowzouk é a parte do tronco e dos braços, que é mais fácil. Depois, quando vem pro quadril, para baixo, as coisas ficam um pouco mais complexas, geralmente, para alunos. Mas também é super possível. Mas estou falando da primeira aula que eu trabalho contato, tá bom? E aí eu trabalho esse contato primeiro, depois o contato com peso. E aí depois, eu faço isso geralmente nos alunos. Eu falo assim, olha só, me dá seu braço. Eu pego o braço do aluno assim, ó. Eu falo assim, ó. Aí eu pego a mão e falo assim, ó. Tá vendo essa sensação aqui, ó? Essa sensação de contato com presença é o que eu quero que você dance agora. E os alunos ficam assim, geralmente, tá, ok. Porque ele sente aquilo nele, e aí agora ele vai ter que tentar reproduzir isso em outra pessoa, juntos, saca? E aí eles se desafiam. Então, quando você já traz... Ou seja, você já viu que ele já esqueceu aí... que ele precisa ficar lembrando dos passos, porque agora o importante é o contato. O importante não são os passos são os meios para que o contato aconteça. Então o passo ele vira secundário, o primário é o contato, o primário é o peso. E aí sim, eu vou trazendo atividades para que a gente possa trabalhar esse contato. Muita gente faz a aula de contato e improvisação dentro de uma aula de Flowzouk. Contato e improvisação, gente, é uma técnica estudada e super bem elaborada para ser feita com qualidade. Você propor que os seus alunos fiquem ali, ó, se roçando, necessariamente isso não é contato e improvisação, tá, gente? Isso são alunos que ficam ali se enrolando. O contato e improvisação é uma técnica de corpo presente, de presença de corpo, de presença de contato, de troca, entendeu? De proposição, de abertura e criação de espaço, de ocupação de lugares. São coisas diferentes, mas eu não vou entrar em contato e improvisação agora aqui, porque não é o foco. Então, você pode propor atividades para os seus alunos trabalharem o contato. E aí, eles estavam assim, trabalhando o contato, a gente pôs a pressão... E aí, depois agora eu falo assim, agora eu quero o máximo de amplitude. Então eu começo a espichar, porque eu não estava trazendo assim, e agora eu tenho que manter o contato, então eu vou espichar até eu conseguir quase que estourar, mas eu não vou estourar. E aí é onde os alunos começam a descobrir isso aqui, ó. Ou esse gancho, tá? Que é um ganchinho que os alunos fazem, tá? Que eles começam a trabalhar e entender mais sobre o gancho. Ou essa pegada aqui, que é a pegada... né, que a gente usa também para poder ter atração e não ter o rompimento, mas a gente trabalha bastante com a questão do braço estendido. Então, eu não posso ficar contraindo o meu aluno, fazendo ele dançar aqui, ele vai estar bem contraído. Eu vou trabalhar com o quê? Com o deixar e o relaxar. E o relaxar vai levar o contato até o final para chegar ao peso. E aí sim, quando o aluno está lá no meu peso,
eu estou no meu limite. E isso sim vai fazer com que eles entendam um pouquinho mais sobre peso e sobre contrapeso. Uma atividade boa que eu utilizo sobre o contrapeso eu chego pro aluno e falo assim, me dá sua mão. Aí eu falo assim, agora senta comigo. E aí ele fica tentando sentar, mas geralmente ele fica tentando me segurar para que eu não caia. Ele tenta ficar me segurando. E aí eu fico fazendo aquilo ali repetidas vezes com ele, até ele entender que para eu não cair de bunda no chão, ele precisa também sentar. Quando ele entende que o peso dele é o que faz com que o outro consiga se colocar em contrapeso, ele começou a entender um pouquinho mais a técnica da utilização do contrapeso. Então, quem é meu aluno sabe que eu já chego lá e me dá a mão e fala assim, senta aqui. Aí a pessoa vai lá e ela senta, e ela, na verdade, ela fica me segurando para eu não cair, e aí depois quando ela entende que ela precisa sentar, ela ainda fica segurando o braço firme. Eu falo, agora relaxa. Aí ela relaxa, e aí ela começa a fluir. Então, assim, e aí eu utilizo isso dentro de uma aula para introduzir a questão do contato no Flowzouk, né, para que ele possa aprender sobre o contato, o peso e o contrapeso, tá? Depois disso, obviamente, a gente vai lá e vai pegar as movimentações que ele já tem em aula. Vamos passar aqui na remada, como que fica a remada com contato, aonde está o peso, onde está o contrapeso, onde estão os pontos de contato. Vamos passar aqui agora pelo enroladinho, vamos passar pelo giro universitário. E aí eles vão entendendo onde estão os pesos dele, onde estão os ganchos, onde estão os contrapesos, onde fica o contato. E aí eles conseguem produzir uma aula toda com aquilo e é uma experiência bem legal, tá? A segunda aula, geralmente, que eu dou para as pessoas é uma aula sobre eixo, né? Onde eu venho ensinar esse tipo de eixo, que é o eixo vertical, né? E o outro tipo de eixo que eu falo, que é o horizontal, que é quando eu coloco meu eixo para frente, certo? Então a gente trabalha no eixo vertical e no horizontal. E esse horizontal, ele praticamente é quase uma diagonal alta, mas a gente chama ele de horizontal. E a gente começa a trabalhar as questões de giros dentro disso, né? Então, por exemplo, os alunos, teoricamente, eles aprendem a movimentar a cabeça nas aulas de Zouk, mas agora ele vai aprender a deixar a cabeça parada. E ele vai deixar a cabeça parada e vai começar a movimentar o tronco. Então é como se fosse o giro que a gente chama do frango assado. Então a gente começa a entender que o meu eixo de cabeça não muda. O que muda é a movimentação do meu tronco. Então, quando eu vou dar essa segunda aula, que teoricamente é sobre eixos e mudanças de eixos, eu vou lá e vamos lá. Primeiro, lembrar tudo que eles estão dançando, trazer a música no início da aula, para eles entrarem no ambiente que eles vão trabalhar. E aí, por que também eu escolho músicas sem batidas para essa aula? Porque para não trazer urgência, para deixar o aluno fazer de uma forma tranquila e branda, porque giro gera muito desequilíbrio. Então os alunos ficam com bastante desequilíbrio e fica difícil para eles darem continuidade no giro com qualidade. Então, se você coloca músicas que são mais calmas, eles vão conseguir girar de uma forma mais eficaz e desequilibrando menos possível. Então, eu sempre busco trazer músicas que têm menos batidas quando a gente vai trabalhar a questão de movimentação de cabeça. Acho que a Tainara que tá aqui, né? Ela fez aula semana passada comigo e a semana passada eu falei assim, hoje é aula só de movimentação de cabeça. E as músicas eram só músicas de relaxamento, músicas de sons da natureza que também são transpostas para o Zouk. Por quê? Porque eu preciso que os alunos estejam calmos para poder fazer giro. Giro de tronco, giro de cabeça, giro no eixo, duplo giro, sabe? Então essa questão do eixo é muito importante a gente trazer uma música, primeiramente, que seja mais calma para que o aluno consiga fazer aquilo sem desespero. O ponto 2, que também eu falo bastante para os meus alunos sobre o giro, é a questão dele abrir bem os dedos no chão. Geralmente, vamos pensar que esse é um pezinho. Aí quando ele vai pisar para girar, ele tá com o pé inteiro no chão. E aí ele vai lá e levanta só isso e deixa os dedinhos bem gruvinhadinhos assim, sabe? E eu falo assim, ó, abre os dedos no chão e gira com essa parte aqui do meio do pé, sabe? E gira ali, ó, porque é isso aqui que vai te dar liga. Se você precisar travar, os seus dedos estão prontos para travar no chão. Só que geralmente os alunos, eles não conseguem abrir os dedos no chão, porque eles ficam tensos. Então o giro faz com que o aluno gere tensão, ele cria tensão no ombro, cria tensão nos braços, os dedinhos do pé, junta tudo. Então segunda coisa no caso que você tem que fazer é pedir para ele relaxar os dedos dos pés, é pedir para ele relaxar o pescoço, pedir para ele relaxar os dedos das mãos, sabe? É pedir para ele dar uma relaxada, fazer as coisas devagar.
Tipo, pra ele poder sentir o giro dele, tentar fazer um giro completo no eixo, Isso que a gente tá trabalhando no eixo, tá, gente? Ainda eu começo com giro no eixo. Giros lentos, suaves e calmos. E aí eu venho construído. Joelhos não tão estendidos, né? Pra ele poder não ficar, tipo, mega estendidão. Joelhos um pouco flexionados. Deixar o tronco, usar do tronco para você promover o seu giro. Então, se eu vou girar para o lado esquerdo, eu preparo para o meu lado direito e aí eu mando o meu giro para o lado esquerdo, né? Então, assim, cabeça, a questão de marcação de cabeça, né? Eu tô girando lá e a cabeça, no caso, eu tô girando aqui, né? A cabeça é a última que sai e ela vai ser a primeira que vai chegar do outro lado. Não vou conseguir girar porque agora eu tô com fone, tá? Então, como que é? Ju, sobre a música, como o flow não depende da marcação da música, você diria que é impossível dançar flow em outros estilos de música? Não, eu acho que não. Eu acho que existem coisas, Thay, que são muito ainda estranhas no mundo da dança, sabe? Então, às vezes você vai estar dançando sem marcação numa música que tem marcação, pode fazer super sentido, como pode não fazer. Então, funciona ou não funciona, sabe? Então são questões de erro e de acerto. Então você acha o que é melhor de técnica pra você e você vai trazendo as músicas que combinam mais com isso. E você vai ver que às vezes vai existir, lógico, uma predominância de um tipo de música, mas vão existir outras músicas que conversam. Então é igual quando a gente dança zouk, né, em bailes, e aí você vê que tem gente que vai lá e dança funkeado. Por quê? Porque vai do que a gente ouve, do que a gente quer mostrar, de como a gente quer dançar. Então, para uns vai fazer sentido dançar naquela música um funkeado, para outros vai fazer sentido dançar um zouk. Então, você pode sim dançar um corpo de flow com uma técnica de flow dentro de outras músicas de zouk sem problema nenhum. Eu acho que isso não vai descaracterizar necessariamente. Ah, isso não é flow. Eu acho que a técnica é de flow e a música não é de flow. Mas tá tudo bem. Eu acho que é válido, entendeu? Então, e aí sobre o eixo que eu tava falando, né, tentar pensar nessa questão da cabeça que marca, e o braço também, 90 graus, né, que o braço da pessoa quando vai girar, ela tem que estar na frente aqui, fazendo esse ângulo. Quando normalmente a gente vai girar uma pessoa, ela tem tendência a deixar o braço levantar e cria um outro ângulo que não é legal. Então corrigir essa questão de ângulo e a questão do copinho, que a gente faz com os dedinhos aqui para poder segurar e tudo mais, tá? E aí eu começo a trabalhar essa questão da técnica do giro e do eixo, numa música super mais tranquila. Quando a pessoa consegue pegar isso, eu começo a pedir para ela relaxar mais o tronco. Quando ela relaxa o tronco, a cabeça vai deitar. E aí aquele giro que era nesse eixo, ele vai acontecer nesse eixo. E aí a cabeça vai fazer um desenho diferente, que é o que a gente chama de frango assado, tá? A terceira coisa que eu faço ao ensinar é exatamente essa que eu estava falando agora, que é a mudança de eixo. Depois que eu passei toda essa estrutura de eixo vertical para o aluno, eu começo a trazer ele para um eixo diferente. Eu começo a trazer ele para um lugar de relaxamento. Então ele vai relaxar o tronco dele e agora aquele eixo que acontecia aqui, ele vai continuar acontecendo aqui. Só que também, como minha cabeça está relaxada, a minha cabeça vai girar de um jeito e o meu corpo vai girar de outro. Então os pés giram para um lado e o tronco gira de um outro lado, sabe? Então é pés fazendo isso e tronco com cabeça fazendo isso. E eu começo a propor novos eixos para ele e mais uma vez eu passo com os meus alunos as movimentações que eles conhecem. Por exemplo, uma passagem básica de giro. Quando o aluno faz uma passagem básica de giro, se ele relaxa o tronco, aquele giro ali já vai ser com o tronco relaxado num novo eixo. Então eu começo a fazer com que eles busquem lugares para ficar modificando o eixo do giro, desde que eles consigam ficar e se manter equilibrados e equilibradas, tá bom? Então assim, essa é a terceira coisa que eu geralmente trabalho dentro de uma aula de flow, né? Lembrando que a gente já tem uma técnica de dança de zouk e tal, então a gente está só transpondo agora as técnicas básicas do flow para a gente poder trabalhar e dançar e dar aulas, né, de uma maneira diferenciada. E, por fim, o quarto ponto que eu chamo bastante atenção é a questão da continuidade. Então, a gente estava trabalhando, o primeiro ponto foi o contato, o peso, o contrapeso, depois a gente começou a trabalhar o giro no eixo vertical, depois a gente começou a mudar o giro para um outro eixo e agora a gente vai começar a tentar trazer todas essas coisas de uma forma contínua. Então,
É que assim, não consigo dançar aqui agora para explicar para vocês. Eu tinha um exemplo claro, mas agora ficou duvidoso na minha cabeça, mas eu vou falar ele mesmo. Pensa que a minha caneta é um aviãozinho. Qual é a função do aviãozinho? Voar, certo? Se esse avião vai estar voando e depois ele muda pra cá, e depois ele muda pra cá, e depois ele muda pra cá, e ele vem pra cá, ele inverte pra cá, e tarará, 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 ele continua o quê? Voando. Então, a continuidade é você continuar dançando, dançar, sem você necessariamente parar. Sabe? Você travar o movimento. É você dar continuidade, é como se uma coisa fosse ligada à outra. Sabe? Você tá indo e você tá dançando e você não para e uma coisa liga na outra. Então, se, vamos supor, né? Tô sendo conduzido agora. A pessoa vem aqui e eu venho aqui, passo por baixo do braço dela. Eu já estou aqui. E aí daqui ela já me projeta pra frente, ela já me pede uma ondulação e ela já me passa por baixo de novo. Ela vira o meu rosto, mexe no queixo e vai me guiando, isso vai me trazendo uma continuidade. Agora, a continuidade aliada ao contato, ao peso, ao contrapeso, aos giros no eixo e fora do eixo, isso é flow. Isso é flow. E essa é a ideia de ser flow, entendeu? Aliada à música também, que é bem legal, né? A gente tentar pontuar isso. Isso vai ser flow. Você vai começar a dançar mais, como eles dizem, flow, tá? Então, você vai ver então nos vídeos do Arcanjo ou do Xande Liberato que eles acham lugares de uma continuidade muito extrema, que você fala assim, meu Deus do céu, como que deu continuidade naquilo? Às vezes os pés estão fazendo várias coisas, mas o tronco tá super tranquilo, suave, continua e quebra e entra para um lado e tarará, e quando você vê tá saindo em outro. Essa continuidade é flow. Essa continuidade é o que fala sobre a técnica do flow. É esse o lugar interessante do flow, de você trazer essa continuidade, você trazer isso. E isso tudo você pode trazer em aula. O porquê que eu acredito que essa é a melhor forma de fazer, sabe? Por que eu acho que a melhor forma de você fazer é você ensinar primeiro o Zouk e não necessariamente você ensinar direto no Zouk Flow. Porque eu acredito que o aluno ele precisa entender primeiro sobre a ritmicidade, sobre a marcação, sobre o corpo. Porque o Flow Zouk ele tem uma marcação de 3, 1, 2, 3 na nossa cabeça, mas ele não se reproduz no pé. Só que o aluno ele precisa entender primeiro na marcação do pé para depois ele tirar essa marcação dos pés e deixar ela só na cabeça. Então eu acredito que é muito importante sim você começar ensinando o aluno a dançar marcações de Zouk. E aí depois você entra dentro de uma técnica um pouco mais específica que é o Flow. Tá? Então assim, a melhor maneira que eu acho é primeiro ensina as movimentos, elenca pra você o que é básico. O aluno, para ele saber dançar Zouk, ele tem que passar por essas movimentações. Depois que você passa por essas movimentações com este aluno, você consegue ver ele dançando, você começa a trazer ele para uma proposta diferente, que é uma aula de Flow Zouk. E depois você vai lá e faz um comparativo com ele dançando anteriormente e com o que ele tá dançando agora. Pode até fazer por vídeo, você grava e você mostra, tá vendo? Ó, isso aqui era você dançando sem você ter o conhecimento do flow. Esse aqui agora é você dançando com conhecimento de Flow Zouk. Pode ser que pra ele seja pouco, mas na hora que ele vê o vídeo dele dançando, ele fala assim, ok, realmente mudou muito. E mudou porque existe uma técnica por trás disso, tá bom? Uma forma que uma não, vamos falar umas 3 aí pelo menos. 3 formas que eu não indicaria você começar dando aula de Zouk é você começar direto na técnica do Flow. O aluno, ele chega aqui super ansioso, aí você vai trabalhar com ele contato na primeira aula. Ele vai sentir um pouco assim, tipo, calma. Contato é muito difícil para eu entender. Peso, se você fala diretamente na primeira aula sobre peso, você pega um aluno que é um pouco mais gordinho ou mais gordinha, ele nunca vai conseguir entender de primeira que o peso não é sobre ele, né? O peso é sobre a presença, é sobre o contato. Ou as pessoas que são magrinhas vão falar assim, eu sou muito magra, eu tenho pouco peso, então não falaria isso de cara, jamais, né? E outra coisa que eu não faria também dentro do ensino do Flow Zouk é não utilizar músicas. Eu acho que a música, ela traz o ambiente, sabe? É como se eu quisesse que o meu aluno entendesse sobre densidade, eu falasse que a densidade é importante, o peso é importante, que o ar e a continuidade é importante, que o corpo vai dar uma continuidade, e aí você coloca uma música assim, ó, tá, 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 tá.
que, tipo, teoricamente não vai trazer o aluno para este lugar, entendeu? Então, assim, eu acho um erro quem pede para o aluno fazer uma coisa contínua e vai lá e coloca uma música que necessariamente não pede isso para ele. Eu acredito que nós que somos professores, a gente tem que achar o melhor ambiente para colocar o nosso aluno, para ele poder se desenvolver da melhor forma possível. E a música, com certeza, é uma dessas formas, tá bom? Princípio, eu tô com muito receio de falar isso, mas eu quero falar, eu só tô buscando a melhor forma de falar. Eu anotei aqui, falei, preciso falar isso, mas estou buscando a melhor forma de falar isso, tá? Mas vamos lá, vou falar. A pior forma de você fazer o Flowzouk é você achar que faz sem você ter conhecimento das técnicas que você está aplicando. Isso pra mim você vai ser um péssimo ou uma péssima professora. Na minha opinião, tá, gente? Então, é isso, falei, tá? Então, assim, se você quer dar aula de Flowzouk, se você gosta de Flowzouk, vai estudar o que é o Flowzouk. Entenda mais sobre o contato, entenda mais sobre a técnica, entenda mais sobre quem falou sobre ela, sabe? Vê vídeos, faz aulas, busque workshops, pra você absorver aquele mundo ali de uma forma muito... Porque, assim, o que eu tô apresentando pra vocês é algo da minha vivência, da minha experiência. Obviamente, isso pode ser muito mais profundo. A gente consegue ir muito mais fundo, sabe? Se eu quiser, eu posso ficar assim, lives e lives falando sobre o Flowzouk, porque o meu conhecimento, ele é profundo sobre, mas ele é meu, né? Então é a primeira vez que eu tô também trazendo coisas aqui pra vocês, mas acredito que é muito importante a gente estudar, sabe? Pra gente saber exatamente sobre o que a gente tá falando. Então, pra mim, o maior erro é quando você simplesmente fala que aquilo é Flowzouk sem ter a certeza que aquilo realmente é Flowzouk. Então, como que eu tenho certeza, né, Juliana? Eu sei que rola esse ponto, porque não tem ninguém que fala assim, isso não é. Então, a minha dica pra você, prática nesse momento quais são os conceitos do Flowzouk? Contato, peso, pressão, contrapeso, eixo, mudança de eixo, torções, fluidez, continuidade. Isso é Flowzouk, além da música, né? Se você anota aquilo ali e você vai dando um check em tudo isso e você está fazendo isso dentro da sua dança, parabéns, você está dançando Flowzouk. Não existe uma pessoa que dá um certificado, não sei se o Arcanjo dá um certificado para quem dança Zouk Flow, sabe? Mas, ou Xande Liberato. Mas é você entender sobre tudo que você está dançando e fazendo e você falar assim, ok, eu estou atingindo todos estes lugares, então eu danço Flowzouk, né? Hoje em dia a gente não tem uma como a gente já estava comentando em lives passadas, uma graduação que fale ou não fale sobre isso, né? Então é muito sobre nós mesmos, sobre a nossa construção. A dança e a história da dança de salão ela é muito recente. A do Flowzouk, mais recente ainda, entendeu? Então, se brincar, aí ela deve ter o quê? Uns 12, 13 anos, 11 anos mais ou menos, que foi a primeira vez que eu escutei o Arcanjo falar de Flowzouk, né? Eu fui aluno do Arcanjo, eu fiz aulas com ele e eram muito diferentes, sabe? A forma de entender. Para aquele tempo era uma coisa muito moderna. Hoje já é uma coisa que muita gente faz, só que sem consciência sobre o que está fazendo. Então é legal a gente, como professor, ter consciência sobre o que a gente está falando. Para não falar que tudo é Zouk. Quer dizer, tudo é Zouk, mas existem as suas especificidades. Quanto mais a gente souber delas, melhor a gente fica. E um professor mais capacitado, mais gabaritado, mais capacitada, mais gabaritada, a gente se torna e a gente consegue realmente contribuir melhor na formação dos nossos alunos e a gente para um pouco de propagar umas ideias que são erradas.